Olá, eu sou o pastor Sérgio do Ministério Palavra e Vida em Nova Friburgo. Muito obrigado por você nos receber em nossa casa, aí no seu local de trabalho. Muito obrigado por você compartilhar conosco a mensagem viva de Deus. Presta atenção no que Deus diz aqui em Jó. Nós vamos começar aqui no capítulo 1. Nós vamos dar uma pequena passeada no livro de Jó para que você tenha entendimento da palavra. Antes, eu quero te fazer um alerta. Você já notou que nós somos cheios de altos e baixos? Que nós somos cheios de indecisões? Por que será? Por que o cristão age dessa forma? Isso é desde o início. Isso acontece desde o início. Você vê Abraão com altos e baixos, você vê Moisés com altos e baixos, você vê Tiago, Pedro, João, você vê Paulo cheio de altos e baixos. Por quê? Uma hora está crendo, outra hora está triste, abatido, desencorajado. Ah, pastor Sérgio, eu vou desistir, sabe? Eu vou dar um tempo. Mas por que isso acontece com a gente? Por que a gente fica tão inseguro nas coisas de Deus? Parece que Deus tem culpa de alguma coisa. O problema está em nós. Sabe por quê? Porque quando nós vamos a Deus, nós vamos sempre no objetivo de conseguir alguma coisa de Deus. Nós vamos sempre buscar as mãos e não a face. E aí o que acontece? Por algum motivo, Deus sabe lá por quê, a coisa não acontece. Nós não recebemos. Aí nós nos frustramos com Deus. Mas Deus dá o melhor para nós. Se nós pedimos alguma coisa a Ele que não é boa para nós, Ele não vai nos dar. Você daria ao seu filho veneno? Se ele pedisse? É claro que não. Então, o que acontece? Acontece que às vezes nós vamos a Deus não no intuito de oferecer a Ele um sacrifício vivo de louvor, mas no que Ele tem para nos dar. E aí é que é a frustração. Porque muitas vezes, e Ele mesmo diz que nós não sabemos pedir, pedimos errado, e Ele não nos dá. Até porque o objetivo de você buscar a Deus é outro. Quando Jesus se entregou por nós na cruz, Ele nos deu a salvação. Esse é o maior prêmio que você tem, o maior presente que você tem. Salvação. Quando os discípulos voltaram, os 70 voltaram, felizes da vida, gritando, exaltando, até os demônios nos submetem, Jesus virou para eles e falou bem claro, disse, olha, vocês não se alegrem por isso não. Não, mas nós expulsamos, eles saíram, pois é. Mas tenham a alegria de vocês, o foco de vocês, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então aqui a gente começa a perceber que a gente está pedindo as coisas a Deus e o nosso foco está errado. Porque o meu foco tem que estar na minha salvação. Ah, pastor, quer dizer que então eu não recebo nada de Deus, nem cura, nem libertação, nada na minha vida. As portas não se abrem. Você está completamente equivocado. Porque quando eu aceito a Cristo como meu Senhor e o busco como Deus da minha vida, eu recebo o sozo de Deus. O que é sozo? Salvo, curado, liberto, no grego antigo. Então, quando eu aceito Jesus, eu já fui curado por Ele. Eu já fui liberto. Eu estou salvo, curado e liberto. Só que as pessoas não entendem isso, não conhecem isso e querem pedacinhos de Deus. Quando Ele já se entregou por inteiro a você. Inteiro. E aí você não sabe disso, fica buscando pedacinhos de Deus. Deus não é luz? Se Ele está dentro de você, você é o quê? Pura luz. Então, como é que as trevas vão entrar dentro da luz? É questão de abrir os olhos, como Paulo falava. Abre os olhos do povo. Você precisa entender que quando você vai lá na sua igreja e se entrega a Ele, corpo, alma e espírito, em sacrifício vivo de louvor, Ele está em você. A palavra de Deus diz em João, se eu estiver em você e você estiver em mim, tudo que você pedir será feito. Por quê? Porque já aconteceu. Ele já está em você, a obra já está feita. Você tem que assumir. Tomar posse daquilo que Deus é em você. E não do que Ele pode dar a você. É o que Ele é. Olha, se eu tenho Cristo, Ele diz que é o Emanuel, né? Ele diz não, é o Emanuel, Deus conosco, então eu vou vibrar de alegria. Deus é comigo. E se Deus é comigo, quem será contra mim? Então é a situação, é essa situação. Porque muita gente sofre. Aí você encontra Jó aqui, Deus elogiando, é Deus que está elogiando. Ele é íntegro, ele é reto, é temente a Deus, desvia-se do mal. Aí acontece uma desgraça na vida dele.
perdeu 10 filhos e perdeu todo o dinheiro. Aí ele entra em cena com o peito estufado e diz assim, ó, no 1:21, ele diz assim: no saído vem da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bom, glória a Deus. Ele está convicto. Mas não era bem assim o caso. Porque minutos depois ele vem no capítulo 3 e diz assim: depois disso abriu a boca Jó e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que disse: hoje foi concebido um homem. Por que que o Jó disse isso? Uma hora ele diz uma coisa: tudo bem, eu confio em Deus, Deus sabe o que faz, tá tudo certo, ele tirou, ele deu, ele tira, e tal. Só que nós agimos assim, nós não ficamos com a palavra de Deus no coração, muitas vezes ficamos na mente. E aí, quando acontece o problema, nós temos sempre uma resposta: não, eu estou bem, pastor, eu tô vivendo uma vida farta, está tudo certo. Mas não está. Por quê? Porque está no foco errado. Não está buscando a Deus como deveria. Está buscando a bênção. Você precisa parar com isso. Muda o seu foco, muda o seu pensamento. Você tem que buscar a Deus. Ele diz que se nós o buscarmos, ele vai estar presente. Bata e a porta se abrirá. Mas eu tenho que bater, eu tenho que buscar a Deus. A Deus. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Deus fala de uma maneira incrível isso, ele busca primeiro o reino de Deus. Buscou? Agora, aquilo que você precisa, que você acha que é tão grande, eu acrescento a você. Então, Deus tem poder, ele tem todo o poder. E ele quer que você se entregue a ele, ele quer que você seja fiel a ele, para que ele possa te abençoar. Mas você quer a bênção? Você não quer abençoador? Aí Jó vem dizer: não, está tudo bem comigo e tal, mas não estava nada. Porque no capítulo 4, perdão, no capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: porque antes do meu pão vem o suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca tive descansado nem sossegado, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então ele estava cheio de medo. Medo de perder os filhos. Quando os filhos faziam uma festa, ele fazia um sacrifício a Deus para que Deus não ficasse chateado com os filhos dele. Aí ele oferecia um sacrifício. O dinheiro, muito rico, preocupado. E aí ele confessa: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. O medo é uma porta aberta para o inferno. Então, na verdade, ele não estava cheio de Deus, ele estava cheio de medo. E agora? Aí ele vem no capítulo no 19, né? Eu rapidamente aqui com você, no versículo 10, ele vem e diz assim: quebrou-me de todos os lados e me levou e arrancou a minha esperança. Me fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo como seu inimigo. Meu Deus do céu, que isso que estava dentro de Jó. Deus é culpado, Deus o quebrou, Deus o tem agora como inimigo. E é assim que muita gente faz, se afasta da igreja, bota a culpa no pastor, bota a culpa em Deus, bota a culpa nos irmãos. Mas na verdade é ele que está focado não no que Deus mas no que Deus pode dar. E aí Deus não dá, ele se frustra. Ele fazia o sacrifício em função dos filhos, mas ele não viu Deus agir. E aí a coisa fica muito difícil. Muito difícil. Jó 23:3, olha, escuta. Jó 23:3. Ele diz assim: se eu soubesse que eu poderia achar. Ele não sabia onde Deus estava? Como é que ele fazia sacrifício? Como é que ele ia na presença de Deus? Tem muita gente que vai à igreja, vai ficar lá orando, louvando a Deus, mas não sabe nem onde Deus está, porque está tão preocupado com o problema, com medo da situação, que não conhece mais Deus, que não sabe aonde Jesus está. A mente está passeando, o pastor está pregando, a mente está viajando. Está com medo, está pensando no exame que vai fazer, está preocupado com a cirurgia, está preocupado com a dívida, em vez de se entregar totalmente a Deus. Deus está falando com você, Ele está aqui confessando, Ele está dizendo:
Se eu soubesse onde encontrá-lo, ele não sabia onde Deus estava. Meu Deus do céu. Aí, lá em Jó 14:7, Jó 14:7. Vamos lá, rapidinho. Bem rapidinho. Jó 14:7, ele diz assim, ó. Agora, ele começa a refletir. Porque ele conhecia Deus como você conhece e está refletindo com essa mensagem que você está ouvindo agora. Ele começa a pensar e começa a confessar o seguinte: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Olha, ele começou a enxergar, começou a pensar de acordo com a palavra de Deus. E aí ele continua: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta. O que ele está dizendo? Na mente dele ele pensou assim: peraí, eu tenho um Deus, e eu sei que ao cheiro das águas, mesmo que um tronco esteja cortado, vai nascer um renovo. Você sabe o que ele estava falando? Ele já estava apontando para a cruz do Calvário, que Jesus viria. Porque lá em Isaías 53, versículo 2, Deus diz para nós que de uma terra seca nasce um renovo. Dessa tua terra seca aí, vida financeira, vida sentimental seca, a sua saúde está seca, Deus diz, vai brotar um renovo. Então ele mesmo aqui sem saber, ele já estava falando do sacrifício da cruz, aonde na cruz nasceria na morte de Cristo vida para nós, um renovo de uma terra seca. Então aqui ele começa a mudar o seu pensamento como você precisa mudar agora. Começa a ter uma esperança e diz, como um tronco cortado, nasce um broto, nasce vida. Talvez sua vida esteja como um tronco morto, cortado. Vai nascer vida se você mudar o seu pensamento, não se conformar com as coisas deste mundo, mas transformar a sua mente de acordo com a palavra de Deus, com os pensamentos de Deus. Você tem que pensar como Deus pensa. E aí, aqui em Jó 19:25, Jó 19:25, ele faz uma declaração incrível, que você agora poderia se alegrar e começar a declarar. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A cruz se levantando, Jesus morrendo e você vivendo. Ele faz essa declaração, ele não sabe, porque ele não tem esse entendimento, essa visão, mas você já tem. E ele, vou repetir, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive na minha saúde, eu sei que o Redentor vive na minha vida financeira, no meu casamento, na vida dos meus filhos, lá no meu local de trabalho, na minha fonte de renda. Eu sei que meu Redentor vive. É essa a declaração que você tem que fazer. Não é outra. Aí ele vem aqui em Jó 22:27. Jó 22:27. Ele diz assim, agora ele está transformado, agora ele tem uma outra visão. Agora ele está enxergando, os olhos espirituais abertos, como eu espero que você esteja aí agora. Aí ele fala, tu orarás a ele e ele te ouvirá. Ah, que coisa boa. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teu caminho. Agora ele tomou uma postura, agora ele tomou uma decisão. Não tem medo. Agora ele sabe onde Deus está. Ele diz, olha, se você buscar a Deus, se você orar a Deus, a luz brilhará no seu caminho. Promessa de Deus. E aí, em vez de ficar murmurando, ficar reclamando, falando de um, falando de outro, saindo da igreja, porque disseram isso, disseram aquilo, porque o pastor não correspondeu ao que você esperava, porque ele não falou direito com você, ele vem e diz assim, quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Haja exaltação. Está com dificuldade? Alguém fez um mal para você? Em vez de você ficar aí emprestando a sua mente para o inimigo fazer ninho nela, você diga, haja exaltação, haja exaltação, haja exaltação. A Bíblia está dizendo, quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Então perde o medo dessa situação, deixa de ficar aí prostrado, angustiado, vai para a casa de Deus dizendo, haja exaltação, haja exaltação. Ah, fulano disse isso, não interessa, haja exaltação. Ah, eu estou com a vida financeira destruída. O meu Deus é poderoso para suprir em glória toda a minha necessidade. Haja exaltação. Mas eu estou muito doente. Ele já levou, é um fato, não é promessa. Ele já levou todas as minhas doenças. Haja exaltação no meu corpo, haja exaltação no meu corpo, haja exaltação no meu corpo. É assim que se vence, meu irmão. É assim que se vence, minha irmã. Jó 42:5. Jó 42:5, para a gente terminar aqui. Jó 42:5. Ele diz assim, olha a diferença.
Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Mudou tudo. Agora ele vê Jesus. Antes ele não sabia nem onde estava. Agora, mudando o pensamento dele, mudando essa mente aí prisioneira, com medo, com angústia, chorando, deprimido. Não. Agora ele diz, olha, eu só ouvia falar dos testemunhos dos outros. Agora meus olhos veem os meus milagres. É isso que Deus está falando com você. Aí ele vem aqui no 42:2 e diz assim, bem sei em que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Qual é o pensamento de Deus com relação a você? Pensamento de amor, de paz, de alegria. Esse é o propósito de Deus. Você acha que ele morreu na cruz para quê? Só para você achar que, coitadinho, ele morreu por mim. Ah, como ele sofreu. Ah, aquele chicote. Ah, aqueles pregos. Não, ele morreu para você ter vida abundante. Acorda. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Não fique com medo do que vai acontecer. Acha a Deus. Buscai a Deus. Está escrito em primeiro lugar. Olha o que diz aqui em Isaías 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha que maravilha. Agora, ele está vendo. Ele não está mais ouvindo um testemunho. Ele está vendo na vida dele o milagre de Deus na vida dele, não na dos outros, mas na dele. Aí ele vem no 42:2 e diz assim, bem sei em que eu tenho... bem sei eu que tudo podes e de que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Pensamento de Deus com relação a você é pensamento de paz, pensamento de amor, pensamento de alegria. Esses são os pensamentos de Deus. Aí o que acontece? Quando ele se entrega a Deus, que ele busca a Deus, que ele esquece aquilo que tanto prejudica, que ele estava tão preocupado com os filhos, né? Acabou perdendo, com o dinheiro acabou perdendo, com a saúde acabou perdendo, ele vai buscar a Deus, ele tem esperança agora, ele sabe onde Deus está. O que acontece? Versículo 11 do capítulo 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus inimigos. Agora ele não orava mais pelas necessidades dele. Ele orava pelas necessidades dos outros. Tirou o foco. Passou a pensar como Deus pensa. E aí, o que acontece? Quando eu não me preocupo mais comigo, porque a minha vida está no altar de Deus. O meu cativeiro, Deus muda. Deus renova, Deus transforma. E aí, o que aconteceu? No 12 vem e diz, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pronto, acabou. O estágio último dele foi abençoado. Tanto, que ele agora tem mais do que o primeiro estágio. É isso que vai acontecer com você. Alegria em dobro. Ah, pastor, não tem nem alegria. Então tá, você vai ser feliz agora. Vai glorificar a Deus. Vai ter uma transformação. Vai ter uma vida abundante, como ele diz que nós devemos ter. Olha, nós estamos ali na Avenida Governador Roberto Silveira, 1560, Jardim Ouro Preto, Ministério Palavra e Vida. Estacionamento, escola bíblica para os seus filhos, uma equipe toda preparada para receber você. Eu quero lembrar você que nós temos cultos às quartas-feiras, às 19h30. Nós temos cultos no domingo, pela manhã, às 9h30 da manhã. E à noite, às 19h30. Nós aguardamos por você, com toda alegria, prontos para te ajudar, no nome de Jesus. E lembrando que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Porque também está escrito que é o Senhor que te guarda. É o Senhor que guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.